mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 12. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como fazer uma parede de blocos de vedação, os cuidados com a primeira fiada, como manter o alinhamento, o nível e o prumo das fiadas, como fazer os pilaretes, como fazer as aberturas das portas e das janelas. Mãos à obra, programa 12, vigas e lajes. Wagner e Jameli. Marcelo Passos na cobrança, jogou fechado, direto pro gol, bateu na rede pelo lado de fora. É só tiro de meta. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro lado. O que está acontecendo? Você tá me chamando? Fala 100 vezes, você não responde. Pô, eu não ouvi, meu amor. É claro que não ouviu, né? Fica aí vidrado nessa TV, parece uma viga engastada nesse sofá. Viga engastada? Pô, agora você exagerou, ele lá. Viga engastada? É isso mesmo, viu? Ficar aí deitado nesse sofá, parece uma viga presa numa laje. Viga engastada, você tem cada uma. E por acaso o senhor lembra que é engastamento? Engastamento? E o que é isso, Freitas? Calma, Pedro, calma. Engastamento é uma palavra usada para dizer que uma viga ou uma laje estão com uma ponta presa numa alvenaria ou peça de concreto. Engastar significa encravar, embutir. Ah, bom. E para que serve, seu Freitas? É um tipo de apoio das lajes. Ah, falando nisso, seu Freitas, o senhor podia explicar pra gente como é que são feitas as vigas e as lajes? Claro! Ai, muito bem. Depois de construir as paredes, está na hora de fazer uma laje de cobertura. Se a casa tiver 2 andares, a laje vai ser o teto do andar de baixo e o piso do andar de cima. Para apoiar essa laje é que são feitas as vigas. Existem 2 tipos de vigas: as vigas construídas sobre paredes e as vigas construídas para vencer vãos. E qual a diferença, seu Freitas? Agora foi. Vamos lá, isso aí. As vigas sobre paredes são feitas com blocos canaletas em cima da última fiada das paredes. A função delas é fazer com que as paredes e a laje trabalhem em conjunto. Por isso elas são chamadas também de cintas de amarração. As vigas para vencer vãos são feitas para apoiar a laje nos lugares que não têm paredes no andar de baixo. Como assim? Não entendi direito. Eu explico. Vocês têm a planta da casa aí com vocês? Tem que. Deixa eu ver. Bom, aqui no andar de cima existe uma parede dividindo o dormitório da frente e o banheiro. No andar de baixo não existe nenhuma parede nesse lugar. O que vai acontecer é que a parede de cima vai fazer um peso nesse ponto da laje. E a laje não tem como suportar esse peso nesse lugar. Por isso vai precisar fazer uma viga nesse lugar. Para vencer o vão de baixo e garantir que a laje não ceda com o peso da parede de cima. Exatamente, Pedro. E como é que são feitas essas vigas, seu Freitas? Essas vigas devem ser feitas com formas de madeira. O ideal é usar um compensado especial para formas de concreto, pois ele tem uma resina que facilita a retirada da forma depois de concretada a viga. Outra coisa importante é fazer um bom escoramento nas laterais e no suporte das formas, para evitar que elas se curvem com o peso. E as armaduras?
As armaduras devem ser colocadas na forma e os estribos, que são as amarrações da armadura, devem prolongar-se sobre a laje. Assim vamos evitar o aparecimento de trincas na laje. No caso das vigas de bordas, o estribo é prolongado sobre a laje de um lado só. No caso das vigas intermediárias, o estribo é prolongado para os dois lados da laje. As vigas deu para entender, né, meu amor? Agora e as lajes, hein? De laje a gente ainda não entende nada, seu Freitas. Bem, pessoal, para a construção de uma casa como a de vocês, a melhor coisa é comprar lajes pré-fabricadas. É mais seguro e mais prático. Existem dois tipos principais: a laje de vigotas e a laje de concreto protendido. E qual é a diferença entre elas? A laje de concreto protendido é muito boa, mas tem um inconveniente: é muito pesada. São 130 quilos por metro quadrado. Virgem Maria, 1 metro dessa laje tem o peso de nós dois juntos. Pois é, mas aí vocês vão ter problemas na hora de montar. A menos que o fornecedor faça a montagem na obra. E o outro tipo, a laje de vigotas? Essas são mais fáceis de montar porque são feitas com vigotas, lajotas ou tavelas e concretadas por cima. E como são essas vigotas? Elas são muito pesadas? As vigotas podem ser maciças ou treliçadas e não são pesadas. Elas podem ser facilmente carregadas e colocadas em posição por 2 pessoas. E como é que elas são montadas? As vigotas são montadas de forma intercalada com as lajotas de cerâmica ou concreto, ou EPS, que são placas de isopor. O importante é você comprar um produto de boa qualidade e de um fornecedor que ajude você com o projeto de montagem e o traço do concreto. Antes de concretar a laje, deve ser feito um escoramento especial no meio do vão que é chamado de contraflecha. Contraflecha? É o seguinte: o centro das vigotas tem que ficar uns 2 centímetros mais alto que a ponta para compensar uma tendência da laje curvar com o peso no meio do vão. E nas pontas, como que fica? Elas devem ficar com as extremidades apoiadas na canaleta ou na forma de madeira. Mas por quê? Para que a ponta da armadura da laje fique embutida na viga depois da concretagem. Claro, para fazer depois o tal do engastamento, não é? Isso mesmo, dona Leila. Estou vendo que a senhora já está dominando o assunto. Engastamento. Quanta coisa a gente aprendeu nessa obra, É verdade. Agora vem aqui, Pedro, me ajuda um pouco. Agora, Leila, mas peraí, é o jogo. Pô, o que você precisa de mim com tanta urgência assim? É o armário, a geladeira, só rapidinho. Ai, o que eu não faço por você, né, meu amor? A laje também, né? É cimento, o concreto, né? A mistura de cimento, areia, pedrinhas. E também colocar a ferro, né? E ela é feita em uma determinada base. Aquela laje que você coloca as vigas, depois enche com cimento, para dar uma sustentação, né? E deixa aquilo endurecer e tudo para dar firmeza, né? Eu sei que tem laje de piso e laje de cobertura, né? Com a casa, a gente já põe as caixinhas por cima da laje, antes de colocar o concreto. Aí põe aquela caixinha e aí põe o canduíche, que é para ficar certinho, que é para não dar problema nenhum. Eu acho que isso daí tem que ser, logo quando você está construindo mesmo, já tem que ter essa preocupação. Porque eu tenho visto assim em alguns lugares que depois se constrói, aí torna a quebrar tudo para ter conduíte, para passar encanamento, né?
Eu acho que isso aí deveria, as pessoas quando vão construir já tem que estar preocupada com isso, já colocar os conduítes, os pontos, já pensar na questão do encanamento. Além de facilitar, fica uma coisa mais bonita e mais perfeita também, fica melhor. Fica muito melhor. E fora o serviço que vai ser nota 10, né? Agora ninguém me tira daqui. Se antes eu era uma viga engastada, agora eu sou uma laje pronta para ser concretada. Você já viu várias vezes o gol do Botafogo, vai ver agora por um outro ângulo, contrário, do outro lado, olha só. Aí você vai ver o Gotardo partindo aí de frente para a bola. Subiram 2 jogadores do Botafogo, um do Santos, nenhum dos 3 achou, o Gotardo veio por trás. Olá, Pedro, como vão as coisas? Tudo bem, seu Freitas. Já terminamos a montagem da laje. Agora só falta concretar. Antes de concretar, você precisa preparar a parte elétrica e hidráulica que passam por dentro da laje. É isso mesmo que eu vim ver com o senhor, seu Freitas. O que eu tenho que fazer e que materiais que eu vou precisar? Em primeiro lugar, coloque as caixas dos pontos de luz que ficarão embutidos na laje. Se os pontos forem no centro de cada cômodo, passe 2 linhas diagonais para marcar o lugar certo. Depois, coloque os eletrodutos ligando esses pontos até a prumada das paredes, onde serão colocados o quadro de distribuição e os interruptores. E a parte hidráulica, seu Freitas? Na parte hidráulica, o cuidado que deve ser tomado é no lugar do banheiro do andar de cima. Como assim? Você vai ter que instalar uma caixa sifonada e algumas tubulações para recolher as águas servidas da pia e do chuveiro e o esgoto da bacia sanitária. Essas tubulações vão aparecer no forro do andar de baixo. Eu não tinha pensado nisso, hein? E agora como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O melhor jeito é fazer um rebaixo na laje para esconder essa parte da instalação hidráulica. Se for feito com cuidado, o rebaixo pode ficar sobre a porta de entrada sem causar nenhum problema. Opa, bacana. Assim vai ficar bom e não vai chamar muita atenção. Depois disso já dá para pensar na concretagem. Como você vai fazer o concreto? Nós resolvemos comprar o concreto numa concreteira, mas aí eu preciso calcular quanto que eu vou precisar de concreto. Você vai ter que somar o volume de concreto das lajes, das vigas em canaletas e das vigas em formas. Bom, aí é só eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Aí eu somo tudo, não é? Isso. No caso da laje, você deve cortar 5 centímetros de altura, o que é suficiente para fazer a capa e concretar as juntas das lajotas. No caso da laje, eu tenho 10 metros de comprimento por 3 metros e 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, que é o mesmo que 0,05 metros. Então, para a laje, eu vou precisar de 10 vezes 3,20 vezes 0,05, que dá 1,60 metros cúbicos. É isso. Agora você deve repetir o mesmo cálculo com as medidas de cada tipo de viga. Certo. Aí eu vou chegar no volume total de concreto necessário para essa parte da obra. Convém comprar um pouco a mais para evitar que falte. E no caso da laje, não se esqueça de pedir o concreto com a resistência recomendada pelo fabricante. Mas antes de iniciar a concretagem, você vai ter que tomar algumas providências. Limpe a laje e verifique se todos os elementos estão na posição certa, principalmente as armaduras. No caso das vigas com formas de madeira, use espaçadores de plástico para evitar que a armadura encoste no fundo ou na lateral das formas. Antes da concretagem,
Mole bem todos os blocos canaleta, a laje pré-moldada, as formas de madeira e as armaduras. Evite a vibração ao transportar o concreto. Se usar carrinho, arrume um com rodas de borracha. Alugar um pequeno guincho é uma boa medida para agilizar o serviço e facilitar o transporte do concreto. A concretagem da laje deve ser feita sem interrupções, do começo ao fim. Um dia nublado, mas sem chuva, é o clima ideal para fazer a concretagem. E a melhor hora é a parte da tarde, porque assim o concreto passará a noite sem receber sol. Em todo caso, é bom estar preparado para se proteger do sol. Se for preciso, use um plástico preto para cobrir a laje. Tome cuidado para evitar bolhas de ar e para que todas as partes das formas fiquem preenchidas por concreto. Por isso, vale a pena alugar um vibrador, que não é caro e compensa muito. Mas não exagere na vibração. Se aparecer água na superfície do concreto, retire o vibrador imediatamente. E cuidado para não encostar o vibrador numa armadura. Não se esqueça, concreto não seca, concreto cura. Após a concretagem, mantenha sempre o concreto molhado e evite o sol e o vento que secam a água do concreto e prejudica a qualidade. Durante uma semana, deixe a laje coberta e o concreto bem molhado. Mesmo depois de curada, deixe a laje coberta com sacos de cimento e folhas de jornal, que é para proteger do sol até que a laje seguinte fique pronta. Ai, Pedrão, olha que maravilha! Nossa, o teto já está pronto. O primeiro, né? É, o de baixo. Quando eu vou outras casas. Tô exausta, Pedrão. Muito trabalho, né? Tá parecendo um disjuntor com a mola aberta. Por acaso disjuntor te traz No próximo programa você vai aprender o que é um disjuntor e a fazer as instalações elétricas. Não perca. Fique à vontade. Afinal, a casa é sua. Esse foi o segundo gol em todo o campeonato. Tá bom, Jô? Uma de escanteio, o outro foi de Renato. Instalação elétrica, primeiramente, tem que ser feita com conhecimento, seguir planta, usar os padrões dos fios, que existe um padrão de cores, né, neutro, 220 e tal. Acho que tudo isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado também a necessidade dentro de uma casa, quanto que vai se usar. Por exemplo, se está se construindo uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, então você já tem que pensar que ali não vai ter um consumo mínimo de energia. Então acho que tem que ser pensado tudo isso. E usar material de qualidade, pessoas que saibam fazer. Vai seguindo o conduíte dentro da parede, para não quebrar tanto, né? Porque fazer depois quebrar é terrível, né? Então tem algumas coisas que tem que quebrar, né? Mas a eletricidade não, eu acho que ela tem que seguir já os conduítes dentro da parede, já com as caixinhas nos locais certos, né? Então o pedreiro ele tem que ter essa preocupação de saber o local da caixinha, ele tem que ter a preocupação de esticar bem a linha também, de nivelar a parede. Tudo isso ele tem que ter mais ou menos uma preocupação de fazer isso aí. Não, com a rede elétrica, no meu sentido, é o seguinte, você tem que fazer a rede de conduíte, né? A rede de conduíte e não deixar ela amassar. Se amassar, não passa os fios, né? Fiamento, você já deixa tudo adequado para na hora que o eletricista entrar, ele já entrar e não ter problema nenhum a respeito desse sentido. A parte elétrica ela é feita junta, ela é feita simultaneamente com a casa. Então quando você faz o piso, você faz o contrapiso,
você tem que colocar o conduíte antes, tá? Esses conduítes é que vão determinar onde vai passar a fiação, né? Então esse conduíte é importante. Se você fizer a casa, concretar e esquecer de colocar o conduíte, vai ter que quebrar tudo de novo. Então dá muito mais trabalho. Então tem que ser preparado antes, a pessoa tem que saber o que está fazendo, saber onde vai colocar os conduítes. Isso é muito importante para ela poder estar fazendo um trabalho certo e fazer certo a primeira vez, né? Não precisar estar repetindo o trabalho de novo, que vai tornar muito mais cansativo o serviço dela. A emoção vai ser muita. Primeiro porque a gente sabe que foi uma coisa que a gente mesmo que construiu, a gente deu duro. Eu acho que o valor vai ser muito mais. Porque a gente sabe como foi feito, cada tijolinho foi a gente que colocou. Então a emoção vai ser demais. Só em pensar, a gente tá doido que isso aconteça logo, que termine logo, pra gente mudar, fazer o acabamento, cada quem vai ter seu acabamento, né? Colocar seu azulejo, tudo isso. Isso é gostoso demais. No programa de hoje, vimos como fazer vigas e lajes. Como fazer as vigas sobre paredes. Como fazer as vigas sobre vãos. Como preparar as lajes. Os cuidados na hora de concretar as lajes. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.